Durante uma sessão tumultuada e histórica aqui na Câmara de Vereadores de Petrópolis, 10 vereadores votaram a favor do pedido de arquivamento da cassação do presidente da Casa, Paulo Igor, e também do vereador Dudu, que está foragido. Vale ressaltar que o presidente da Casa, Paulo Igor, está preso. A gente vai dar agora o nome dos 10 vereadores que votaram contra o povo. São eles: Maurinho Branco, que deixou a presidência da CPTrans e reassumiu a sua posição aqui na casa como vereador. Também votou com ele Vanderlei Taboada, Luizinho Sorriso, Justino do Raio X, Marcelo da Prodeficiente, Meireles, Márcio Arruda, Rony Medeiros, Jorge Relojão e Ronaldão. Apenas 3 vereadores dos 13 que participaram dessa sessão tumultuada, como eu já falei aqui na casa, votaram a favor desse pedido de cassação. E nossa equipe conversou com 2 deles. São eles os vereadores Leandro Azevedo e também Antônio Brito. Agora você vai assistir essas 2 reportagens. A Câmara de Vereadores teve uma votação polêmica nesta terça-feira e 3 vereadores votaram contra. Um deles, Antônio Brito. Eu vou perguntar a esse vereador por que ele votou contra e por que, vereador, a reação que teve a população depois dessa votação. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu acredito que o Legislativo deve atender ao anseio da sociedade. Hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, onde o apelo do povo brasileiro, do povo fluminense, do povo petropolitano, é para que haja transparência. Nós estamos diante de um processo que envolve 2 vereadores, isso na justiça, numa situação bem avançada, apresentando situações graves, e foi protocolado aqui na Câmara, por 2 cidadãos, pedidos de cassação desses 2 vereadores. E o presidente da Câmara recebeu, mas o regimento, a lei nossa diz que é para que seja submetido ao plenário para ver se aprova o recebimento, e uma vez aprovando, a Câmara instalaria uma comissão de ética para que pudesse ter os procedimentos de investigação, um processo que seria concluído mais ou menos nos 90 dias. E eu entendi que não poderíamos deixar de receber algo para ser investigado. Ontem nós não estávamos ainda num processo para cassar os vereadores. Estávamos numa situação em que, a partir dali, poderia ser aberta uma comissão de ética, ser examinado sob o ponto de vista político pelos vereadores, e lá na frente, depois das defesas dos acusados, devidamente cumprida conforme o regimento, haveria então uma decisão final. Eu entendo que não poderia deixar de fazer diferente e atender e não dar mais um não para a população. Então o senhor quer dizer que ficou do lado da população, vereador? Sim, até quando nós tivemos projetos aqui que aparentemente contrariou a população, na minha consciência eu entendi que naquele momento era viável para evitar outros problemas. Isso se deu em algumas votações que tivemos no ano passado. Mas isso de cunho econômico, em relação a servidores. Agora se trata de acusações diretas a membros do Legislativo. E não poderia agir diferente. O senhor ficou surpreso com essa votação? 10 votos a favor e apenas 3 contra. Um desses votos o senhor votou. Eu confesso que eu não tinha uma leitura
Eu acharia que, eu achava até ontem, né, que talvez não passasse, mas que teríamos mais pessoas aderindo ao pedido. Na opinião do senhor, a Câmara perde credibilidade com essa votação? A Câmara não tem mais o que perder de credibilidade. A Câmara não esgotou as suas reservas de credibilidade, primeiro por um contexto geral no Brasil, sob o ponto de vista das pessoas em relação à política. Segundo, por algo mais grave ainda, que está acima da média, as questões do nosso Estado. E depois, por atos da própria Câmara. Então, essa questão de credibilidade não perdeu porque não tinha mais, infelizmente. De 13, apenas 3 vereadores votaram a favor da abertura do processo de cassação dos vereadores Dudu, que está foragido, e do presidente da casa, Paulo Igor. Um dos que votou a favor dessa abertura foi o professor Leandro Azevedo. Vereador, por que o senhor votou ao lado do povo? Edson, na verdade eu agradeço a cobertura de vocês e a minha votação, na verdade, de ter o projeto nessa casa é a favor da democracia e da transparência. Até para ter um tempo para casa, nós, principalmente de primeiro mandato, de conhecer de fato o que aconteceu, porque nós não estávamos aqui, e até chegar num determinado comum também de ou defender ou de acusar os 2 vereadores. Mas, na verdade, foi pela transparência, pela democracia, pelo trabalho que os 2 cidadãos tiveram para poder colocar o processo nessa casa. Então eu queria só que fosse avaliado, que a casa pegasse esses processos, que a gente pudesse abrir comissão de ética e poder estudar a fundo aí o que realmente aconteceu e dar também o nosso trabalho aí para a sociedade. Vereador, o presidente da casa, Paulo Igor, preso. Vereador Dudu, foragido. 10 votos contrários. O que o senhor achou disso? Então, na verdade, essa questão da votação a gente sempre, pela democracia, a gente aceita, né? Mas eu esperava mais alguns votos a favor da abertura desse processo, até para dar resposta ao povo de que realmente a nossa casa está aqui para brigar pelos ideais e pelos anseios da população. Então, o senhor quer dizer que não houve surpresa? O que o senhor achou desses 10 votos contra 3 apenas? Na verdade, para mim foi uma surpresa. Eu achei que essa votação poderia ter dado uma resposta para a população de um assunto que já vem sendo falado há muito tempo aí na nossa cidade. O senhor acredita que a casa perdeu ainda mais credibilidade? Então, sim, na verdade, todos esses votos antipopulares, assim, a gente acaba perdendo a confiança da nossa população, mas é um momento também que serve de reflexão para os nossos cidadãos, para poder verificar os seus votos, para poder verificar o trabalho de cada vereador, não só nessa votação, mas acompanhar todas as votações que tem passado por essa casa e prestar atenção o que realmente vai de encontro a favor do povo ou não, né? Como cidadão, como o senhor está se sentindo hoje, um dia depois dessa votação? Na verdade, eu me sinto triste por esse processo não ter sido votado para entrar nessa casa, e um sentimento também de que tem muita gente hoje de olho no que os vereadores estão fazendo aqui na nossa cidade, como em todo o nosso país, por essa vergonha que tem acontecido aí em relação da corrupção. Eu acho que está na hora mesmo da nossa população levantar a cabeça e saber, como eu já tinha falado anteriormente, as prerrogativas de um prefeito, de um vereador, e realmente cobrar o que tem que ser cobrado para nós que estamos aqui representando o povo de fato. Volto a falar, o vereador Paulo Igor preso, vereador Dudu foragido. Agora essa votação mancha mais ainda a história da Câmara de Petrópolis. Sim, de fato, perante aos olhos da sociedade, a gente vai ser penalizado mais uma vez aí nessa relação que era um anseio muito grande da nossa população. Para a gente finalizar, vereador, gostaria que o senhor falasse para o seu eleitor, para o nosso telespectador, o seu sentimento, seu real sentimento. Então, na verdade, triste,
né? Foi um dia difícil, uma votação expressiva para a nossa cidade, mas que esse vereador aqui, na verdade, foi um voto político e que esse vereador votou com o coração e pensando na nossa população. Obrigado, vereador. Obrigado vocês. Tá aí, conversamos com o vereador professor Leandro Azevedo.